Exatamente isso. Vamos ver se o nosso entrevistado concorda. O Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, já está aqui com a gente. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos escutam, meus amigos. Do seu ponto de vista, professor, esse conflito tem tudo para escalar e permanecer em andamento por várias semanas? Ou a gente pode estar falando de um conflito como aconteceu em algumas semanas, alguns meses atrás, em que a gente teve troca de disparos, troca de ataques, mas houve depois um arrefecimento desse conflito? Olha, Ana Paula, essa é a pergunta, né? Quanto tempo isso pode durar e, principalmente, o quanto ele pode escalar, né? Né? Eu concordo perfeitamente com o Cláudio, né? O Irã tem uma, um histórico, né? Muito forte de apoio a grupos, né? Uma guerra por procuração, né, Cláudio? Uma expressão que é muito clássica nesse jogo, uma guerra por procuração contra Israel. Os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, grupos sírios, grupos dentro do próprio Líbano, isso é uma realidade. Né? Isso é um fato. Agora, o fato concreto é que nós estamos, neste momento, com um confronto entre Israel e Irã, nós estamos, neste momento, assistindo a um a um processo que ainda não se concluiu. Esse é o fato. Né? Não adianta a gente localizar o ponto agora, é uma trajetória. Né? Ele não é este movimento de Israel, é este bombardeio de agora de Israel, é uma sequência. Se nós observarmos com alguma calma esse processo, nós vamos ver que ele começou lá atrás e é um projeto do governo israelense atual de fato, confrontar e eliminar a ameaça iraniana. Se a gente olhar com um pouco de calma, Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças de Israel e que tem uma força muito grande parlamentar, né? Ele é o representante do judaísmo único da Torá, né? Um grupo que tem praticamente 18 votos no parlamento, um dos maiores grupos, só perde para o Likud. Quando você olha para esse grupo, para o que Bezalel disse, ele falou em um apelo, ele falou na prática, né, em um motivo existencial para o ataque no Irã. Ah, o Irã tinha bomba atômica, ele já estava desenvolvendo isso. Os Estados Unidos estavam tentando, de alguma forma, conter, por acordos diplomáticos, esse processo. Não foi isso que aconteceu. Né? As forças israelenses, abre aspas, desobedeceram. Isso é uma constatação impossível de negar. Né? As pressões americanas e atacaram. Né? Por que o fizeram? Porque é um projeto. Né? Ele já tinha, em outubro passado, eliminado a capacidade dos 4 grandes lançadores de mísseis para conter qualquer ataque aéreo no território iraniano. Israel já tinha sido muito objetiva com essa conquista. Né? A partir de agora, o que nós vimos nesses ataques, desde a madrugada de anteontem, o que nós vimos foi um domínio absoluto dos céus iranianos por parte de Israel. O projeto está avançando. Ah, ele vai terminar logo? Não acredito nisso. Né? Não acredito e acredito sinceramente que Israel vai, vamos usar uma expressão muito dura e muito nossa, terminar o serviço. Israel não vai parar. Então, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Mas o que se percebe é que com o Irã o buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, não é uma coisa, não é aquela guerra, ou entre aspas, né? Eu não digo fácil, mas uma guerra mais, enfim, onde a superioridade das forças de defesa de Israel são muito, muito evidentes, né, como no conflito com o Hamas. Com o Irã é um pouco diferente. Você vê que o Irã já atingiu com um míssil balístico o centro de Israel. Né? Portanto, assim, a capacidade também do Irã de destruir
de atacar, de intimidar, também não é desprezível, né? A gente tem observado isso. O senhor que é um estudioso nesse assunto e tendo em vista aí o arsenal, muito dele já foi destruído por Israel, né, em ataques anteriores. Mas como o senhor definiria, digamos assim, essa capacidade bélica do Irã para enfrentar uma situação como essa? Essa pergunta é boa, sabe, Cláudio? Porque ela leva a gente a fazer um retrospecto sobre isso e observar que o Irã perdeu força. Se nós estivéssemos conversando antes do 7 de outubro, eu te diria que, sem dúvida nenhuma, a capacidade do Irã de devolver um ataque era muito forte. Eu vou fazer uma lembrança só, Cláudio, em relação ao que você está falando. A situação logo depois do 7 de outubro, em novembro, não degenerou para uma guerra completa no Oriente Médio, porque a China interviu e segurou o Irã, a pedido do Biden. O Biden fez um pedido ao Xi Jinping no encontro em novembro em São Francisco para que o Xi Jinping intervisse. A China tem poder militar. Não, 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 não. Não é poder militar. Claro que ela tem. Ela usa o seu poder econômico. A China compra praticamente 80% do petróleo iraniano que mantém o Irã vivo. Ela fornece ao Irã tudo aquilo que são os insumos industriais. Então, de alguma forma, a China tem poder sobre o Irã. Naquele momento, Cláudio, pouco depois do ataque do 7 de outubro, o Irã teria uma capacidade operacional muito grande, direta e indireta. Direta com os mísseis e indireta principalmente com essa guerra por procuração, com os seus aliados, né, que nós nomeamos bem, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, atacando Israel. Esse quadro mudou. A eficiência da inteligência israelense foi muito grande. Israel não jogou uma guerra só aberta. Israel jogou uma guerra, de alguma forma, nos subterrâneos e foi muito eficiente. Ela decapitou praticamente toda a liderança do Hezbollah. Matou todos. Com o Hamas, todos nós estamos vendo o que acontece. O Hamas está reduzido a uma opção guerrilheira contra. Acabou. Do ponto de vista militar, Israel calou os Houthis, né? Ela avançou até no Iêmen, bombardeou a ponto. Mas o mais importante é o que você mencionou. Qual é a capacidade que o Irã tem hoje de infligir grandes danos a Israel? Diminuiu muito. Os ataques de outubro do ano passado, eles foram muito violentos e muito certeiros. Eles eliminaram porções muito grandes. Todos os mísseis lançadores, todos os lançadores de mísseis foram eliminados. As plantas industriais básicas dos mísseis S-300 e S-400 que a Rússia forneceu ao Irã foram destruídos. Foi muito eficiente a ação. A ação israelense foi muito ágil. Nesta vez, ela foi pontual. Em outubro, ela já tinha mostrado que ela poderia destruir as instalações nucleares. Hoje ela fez isso. A capacidade que o Irã tem hoje é muito desconhecida. Nós não sabemos o volume de danos. Alguns mísseis atingiram Tel Aviv. Sim, alguns mísseis atingiram Tel Aviv. Temos dúvidas. O New York Times Professor, aponta, provavelmente, o senhor diria, Houthis. o senhor diria que se o Irã já tivesse bomba, tem muita gente que diz, que acha que o Irã já tem a bomba nuclear, né? Se de fato só tivesse, ele já não teriam utilizado contra Israel? É bastante provável que sim, mas eu vou te dizer uma coisa, Cláudio. Há vários estudos, inclusive um estudo clássico da Rand Corporation, mostrando que se o Irã tiver uma bomba atômica, talvez o alvo dele maior fosse Arábia Saudita e não Israel. Porque é curioso isso, né? Parece estranho demais, mas não é não. Né? Se você observar,
ontem, né? Não foi só no primeiro ataque. A Jordânia e provavelmente a Arábia Saudita abriram os seus espaços aéreos, a Jordânia com toda certeza, para os seus espaços aéreos, toda a mídia internacional noticiou isso. A Jordânia abriu seu espaço aéreo para que a aviação israelense e os equipamentos, inclusive dos Estados Unidos, eliminassem os drones e os mísseis maiores em território jordaniano, em espaço aéreo jordaniano. Portanto, quando a gente olha e diz assim, o Irã, se tivesse uma bomba atômica, jogaria imediatamente em Tel Aviv. Alguns analistas têm dúvida. Eles dizem, não é bem assim. Né? Esse quadro desse desenvolvimento nuclear iraniano, ele vinha preocupando o mundo há bastante tempo. Israel, de alguma forma, tinha enquadrado, vamos dizer desse modo, né, essa ameaça, e ele tinha pontuado essa ameaça com a capacidade de destruí-la. Já tinha feito isso, já tinha dito que iria fazer isso e os Estados Unidos tinham segurado. O medo dos Estados Unidos, de alguma forma, são as ações paralelas que os xiitas podem ter em todo o Oriente Médio e uma destruição muito forte do Irã. Vamos dar um exemplo concreto do que nós estamos falando. Né? O pessoal diplomático dos Estados Unidos foi retirado, por exemplo, do Iraque. Você vai dizer, mas não tem nada a ver, Irã é uma coisa, Iraque é outra. Não. Os grupos xiitas dentro do Iraque podiam promover ataques contra pessoal americano lá dentro. Isso se repete em várias. Os xiitas não estão só no Irã. Eles são espalhados por várias comunidades no Oriente Médio, elas podem se incendiar. O medo desse processo é muito grande. Você vai me dizer, Leonardo, o maior risco contra um ataque brutal no Irã é a devolução dele econômica. Vamos lá aos pontos certos, Cláudio. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, 30% da oferta de petróleo para. Então, no Ocidente. Isso tem seu peso econômico brutal. Né? É isso que preocupa a China, é isso que preocupa os Estados Unidos. Trump não ficou bonzinho com o Irã de dizer, vamos negociar. Tinha um acordo para ser feito hoje, aliás, a sequência das reuniões seriam hoje, sábado. Não sei, inclusive, se não estão ocorrendo. Por que isso? Porque o medo maior é a resposta econômica que o Irã pode dar, não pelo petróleo que não venda, que ele vende para a China, mas pelo que ele pode fazer na saída do petróleo de outros países. Mas, professor, eu queria só aproveitar que o senhor citou os Estados Unidos, porque eu queria realmente inserir os Estados Unidos nessa nossa conversa, porque existe, de fato, esse temor de ataques a bases americanas. Houve uma proteção, uma proteção, né, dos cidadãos americanos que foi feita antes desses ataques começarem, o que só já dava indícios de que os Estados Unidos sabiam da intenção de Israel, o que foi confirmado nessa semana pelo presidente Donald Trump, que eles estavam por dentro, sabiam do que estava sendo planejado em relação a Israel atacar o Irã. E nesse fim de semana, no domingo, né, havia uma rodada de negociações agendada entre Irã e Estados Unidos. Né? Nesse contexto, os Estados Unidos têm só preocupações ou tem algum benefício que pode tirar dessa situação no Oriente Médio agora? Duas coisas, Ana, muito interessante essa tua observação. Primeiro de tudo, porque você pontua, né, que não adianta a gente ter ingenuidade sobre isso. Olha a frase que eu vou dizer que parece absurda. Nada acontece no mundo, nada, que as forças de inteligência americana não conheçam. Você tem toda a razão. Né? A gente tem uma ideia muito errônea sobre qualquer esquecimento americano de vigiar. Não existe isso. Né? São muito eficientes, especialmente numa região tensa como aquela. Né? E os Estados Unidos sabem perfeitamente de cada movimento. Outro ponto, Israel precisa da acolhida americana. Portanto, Israel, até certo ponto, Israel não informou os americanos. Não é bem assim. Não deve ter sido bem assim.
Há uma Aliás, união professor, os americanos, Israel, há semanas vem falando sobre o ataque iminente, né? O Sim. próprio Estado de Israel. Aliás, o Irã teve até tempo de se preparar para isso, né? O problema, boa observação, Cláudio. O Irã teve tempo, ele não teve foi força, né? É Israel verdade. tinha eliminado antes, né? É, é, Cláudio, nós não podemos negar, Cláudio, a eficiência da inteligência israelense nos últimos tempos foi um ponto máximo. Ele decapitou, você lembra? Vamos citar um exemplo no Teherã, né? Eles foram suficientemente hábeis, né, para eliminar aquele líder do Hamas que tinha ido a uma comemoração da posse do novo presidente iraniano em um apartamento do governo iraniano em Teherã. Lembra disso? Lembro. Ismail Haniyeh, lembrei o nome. Era um homem de uma liderança muito efetiva política do Hamas, tinha ido a Teherã para comemorar. Israel aproveitou a oportunidade, instalou uma bomba no apartamento dele e ele foi eliminado. Então, quando nós olhamos a um feito desse padrão, quando nós olhamos a decapitação, lembra quando ele matou Nasrallah, que era o líder do Hezbollah no sul do Líbano, em Beirute? Entre outros feitos. Ontem, por exemplo, a gente fala das instalações nucleares. Israel, o New York Times fala, desculpe, a agência France Press que falou, em mais de 10 cientistas mortos. Eles foram na casa desses cientistas, aproveitando com mísseis precisos, e eliminou os cientistas. A ação da inteligência israelense é muito hábil. Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que reconhecer o que a Ana Paula estava dizendo, né? O preparo existia e a pergunta que ela fez é básica. O que é que os Estados Unidos ganham com isso? Primeiro de tudo, Ana, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos estavam muito distantes da realidade operacional no Oriente Médio. Eles não querem isso. Eles não querem que a China fique a grande tutora do Irã. Eles querem ter presença lá. A China, do mesmo jeito que os Estados Unidos jogam perfeitamente, a China joga também. É uma potência que está presente no mundo todo. Não adianta a gente pensar em termos de Rússia. Rússia é potência regional, como dizia o Obama. Nós temos hoje 2 confrontos absolutos. Nós temos hoje uma potência hegemônica, que é os Estados Unidos, e uma desafiante, que é a China. Elas estão presentes em qualquer embate geopolítico no mundo, também no Irã. É nesse quadro que a gente deve observar que os Estados Unidos tinham, primeiro, presença, até mesmo política e diplomática no Irã, e segundo, um receio muito grande de piorar um quadro econômico, que o Irã tem possibilidade, sim, de fazer. E só para atualizar aqui o noticiário, Cláudio, antes da sua pergunta, o exército de Israel afirma que chegou a 9 o número de cientistas e especialistas responsáveis por esse trabalho de enriquecimento de urânio no Irã, que foram mortos nesses ataques dos últimos 2 dias, né? E com isso, de acordo com Israel e com a eliminação desses alvos, o programa nuclear iraniano deve estar sob controle, né? Deve, de fato, ter sido paralisado, perdido potência diante desses ataques feitos por Israel. O que chama atenção tem um mapa que foi um mapa animado, né, que foi elaborado pelas Forças de Defesa de Israel, que o divulgaram, que mostra exatamente isso, né, como que resume a operação inicial de eliminação dos chefes militares e também desses cientistas do mal, né, porque quem
quem produz bomba atômica, de fato, enfim, merece um triste fim. Mas o fato é que o que espanta, professor, como o senhor estava explicando agora há pouco, em relação à eficiência dos órgãos de inteligência, de espionagem de Israel, né, do Mossad, etc., foi a precisão do ataque, né? O Israel sabia exatamente na hora do ataque onde estava cada um deles, né? Foi lá e matou, Exato. né? E matou à distância, né? Matou lá de Sim. cima, né? Atirando mísseis. Então sabia exatamente onde estava cada um dos chefes militares que foram mortos e cada um dos integrantes dessa equipe de cientistas que desenvolve, enfim, bomba atômica lá no Irã, né? É, qual o limite dessa? Qual o limite? Será que há limites, né? A impressão que dá é que essa gente sabe exatamente não só como onde estavam os chefes militares, mas qualquer cidadão do mundo, né? No Oriente Médio, essa possibilidade de vigilância é mais das grandes potências, mas no Oriente Médio, Israel ocupa totalmente o seu lugar, né? Se a gente lembrar bem, Israel fez operações semelhantes a essa que você está descrevendo de anteontem, né? No Líbano, eliminando a liderança do Hezbollah, e ele fez isso logo depois que o governo de Hafez Assad caiu, né? De Bashar Assad caiu, ele confundiu o filho e o pai, né? Que o Bashar Assad caiu, Israel agiu com muita rapidez e eliminou lideranças importantes do Hezbollah dentro da Síria. Depois, com ataques absolutamente certeiros, eliminou toda a força aérea síria, aproveitou a oportunidade. A situação era tão grave na Síria que há um porto na Síria, Taurus, há um porto na Síria que é de domínio russo. Sabe o que os russos fizeram? Tiraram seus navios dali, porque eles puseram em alto mar, porque eles temeram que o Israel avançasse no serviço e atacasse os navios russos. Olha que situação, olha o poder. De alguma forma, quando nós falamos do poder militar israelense, ele não é só militar, né? Ele é um poder, se nós olharmos bem para o Irã, vamos usar uma expressão bem nossa, Cláudio, o Irã é uma peneira furada. Toda a estrutura de vigilância do Irã foi absolutamente penetrada pelos órgãos de informação israelenses. É o que você disse. Eles sabiam exatamente. Veja bem, quem que eles mataram ontem? O comandante da Guarda Revolucionária, que é a guarda pretoriana que protege o regime dos Ayatollah, e mataram o chefe do Estado-Maior e 3 outros generais, 3 mais, que eram comandantes de área. Porque Israel não atacou só Teherã. Israel atacou uma sequência de cidades. Israel atacou, eu nomeei, Israel atacou Tabriz, atacou Shiraz, atacou Kohamabad. Kohamabad é onde tem a segunda grande instalação nuclear. E atacou também Fordov e atacou também Natanz. A violência do ataque foi tão grande que quando a gente mede, isso que a Ana Paula disse, que eles perderam capacidade operacional, a vigilância, a eficiência do ataque foi tão grande, Cláudio, que a IEA, a Associação Internacional de Energia Atômica, através do seu presidente, Rafael Grossi, fez um aviso para parar os ataques, porque já tinha ocorrido vazamento radioativo em Natanz. Olha do que nós estamos falando. Israel atingiu o reator de tal forma que já ocorreu vazamento radioativo, que foi contido. O Irã pediu ajuda da IEA com especialistas para fazer exatamente isso, dado o tamanho do estrago. Hoje, realmente, o que a Ana Paula disse parece muito provável. Hoje, realmente, a capacidade, o recuo no projeto nuclear iraniano é bastante alto. Israel fez o serviço bem feito, sem dúvida nenhuma, para os seus objetivos. É isso.
Bom, agora é acompanhar ao longo desse sábado como que vão ficar esses conflitos. Os bombardeios seguem e há a promessa de que Israel retome os bombardeios com mais força ao longo do dia de hoje. Deixa eu agradecer ao professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Obrigada pelo seu longo tempo aqui com a gente, professor, para explicar esse assunto para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana, bom sábado para o senhor. Eu é que agradeço o convite de vocês. Bom dia, Cláudio, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que nos ouviram. Obrigado pelo Bom convite. dia, professor.